Oi gente, tudo bem? O tema de hoje vai ser sobre museus, dicas de museus em Pernambuco. Isso devido ao fato, de ter acontecido a tristeza do Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro, ter sido perdido, gente? A gente perdeu metade aí praticamente da nossa história. Então eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando em média quantos museus as pessoas conheciam, e muita gente colocou em média de 3, 4 no máximo, principalmente a geração de hoje em dia. Então, devido a isso, eu tô aqui para indicar museus para você conhecer, tá bom? Eu vou indicar só museus em Pernambuco, focando em Olinda e Recife. Por quê? Porque são museus que eu fui, Eu não vou falar de museus que eu não fui, e também vai ficar muito longo se eu for falar de todos os museus do Brasil. Não vai dar nem para falar de todos os museus de Pernambuco. Mas eu vou indicar os que eu fui e os que eu acho mais legal, assim, de você conhecer. Bora lá? E o primeiro museu que eu vou te indicar é o Instituto Ricardo Brenan, gente, que é um dos mais conhecidos aqui em Pernambuco, Além dele, nós temos também a oficina de Francisco Brenan. Ambos são primos, E a gente tem esses dois. Mas o castelo de Ricardo Brenan, ele é mais amplo e mais conhecido. Ele fica no bairro da Várzea. E lá você pode encontrar uma sala de armas brancas, Na verdade, o foco do Museu de Brenan é esse, é a sala de armas brancas, devido ao fato de que Brenan, quando era uma criança, ele ganhou um canivete do pai e aí ele começou com essa paixão de colecionar armas. Então, a partir daí, ele foi, ganhando gosto e criou o museu. O museu ele tem forma de castelo e é muito interessante isso, porque quando você entra, você já se sente um pouco assim no período medieval, devido à forma do castelo medieval. E aí quando você entra na sala de armas brancas, é que você se sente mais ainda. É muita coisa que tem pra ver lá. Além da sala de armas brancas, também tem uma sala de bonecos de cera, tem biblioteca, tem galerias, tem a capela, e ele fica lá no bairro da Várzea, ok? No primeiro hall, muitas obras em movelaria e esculturas. Entre elas, O Pensador, de Rodin. A tapeçaria também é destaque. São manufaturas francesas do século XVIII. Um dos destaques do acervo do Instituto Ricardo Brenan é a coleção de Franz Post e o Brasil holandês. Agora, o segundo museu que eu te indico é o Museu do Estado de Pernambuco, gente. Esse também é muito rico em detalhes e muito amplo. Ele fica no bairro das Graças e ele tem salas que remontam ao século XIX. E também tem salas que remontam à Europa e o Oriente. E aí a pergunta é, sim, Carol, mas não é Estado de Pernambuco, Museu do Estado de Pernambuco, por que retratar o Oriente e a Europa? Mas na verdade eles retratam a influência que a Europa e o Oriente teve aqui em Pernambuco. É muito legal esse museu, faz um tempo já que eu fui, mas eu achei muito legal e eu indico ele. Um ambiente de sala, quarto, no caso sala de visitas, sala de jantar, o quarto que era vinda íntima, sala de devoção, onde tem as oratórias, e duas salas especiais, que seria a Europa é aqui e o Espelho do Oriente. Além disso, você pode encontrar lá também salas que retratam a cultura indígena, a cultura afro, salas que vão retratar a arte sacra,
que vai retratar o período holandês aqui em Pernambuco. É muito legal. Vá! O terceiro museu que eu te indico é o Museu da Cidade do Recife, gente. Esse museu, ele fica ali no Forte das Cinco Pontas. Para quem não sabe, o forte, ele tinha um objetivo defensivo, né, de ataques do mar. Todos os fortes construídos antigamente tinham esse objetivo. E aí, o Forte das Cinco Pontas, ele possuía 5 pontas, como o mesmo nome fala, mas hoje em dia ele só tem 4 pontas, né, devido à guerra que teve com a expulsão dos europeus aqui de Pernambuco. Mas se manteve o nome das 5 pontas, sei lá por quê, mas se manteve, tá certo? Mas saibam que só tem 4 pontas. E lá se abriga o Museu da Cidade do Recife. É uma fortaleza construída pelos holandeses em 1630. É um símbolo de um período truculento da história do Brasil, marcada pela invasão holandesa em Pernambuco, que durou 14 anos. E é ele que abriga o Museu da Cidade do Recife, que preserva a história urbana e social da capital pernambucana. Apesar de ser chamado de Forte das Cinco Pontas, ele possui apenas 4 pontas, resultado de uma reconstrução feita após a guerra que expulsou os europeus do Brasil. Aqui é o acervo do museu, funciona também como reserva técnica. Aqui guardamos diversas relíquias de Pernambuco. Temos também esse tijolo inglês, sextavado, que foi doação de um parceiro nosso aqui da cidade. E aqui balas de arcabuz, que era tipo uma espingarda. Ela tinha um alcance de até 800 metros. Era uma arma extremamente pesada, pesava em torno de 5 quilos. Para que a história da cidade fique mais atrativa para a garotada, o setor educativo do museu faz uma espécie de teatro com um ator profissional. Olá, bom dia! Bom dia! Meu nome é Barreto de Menezes, estou ao vosso dispor. Dialogando ainda com esse passado, a gente vai ver que nessas permanências históricas que a cidade vai trazer, o porto era muito importante. E sempre quando mostramos essas imagens, sobretudo as escolas, nos remetemos ao passado colonial, onde havia justamente o trabalho escravo. Não que façamos uma analogia, mas que nos remete a esse período. Mas só mostrar a cidade não teria graça. A gente traz outros aspectos, como a parte não tão desenvolvida da cidade e a parte lúdica, que é muito importante justamente para a criação cultural da cidade. O quarto museu que eu te indico é a Casa da Cultura, que fica também no Recife. E, na verdade, não é um museu em si, tá, gente? É um centro cultural. Lá vende várias coisas que retratam a cultura pernambucana. Mas é interessante porque essa Casa da Cultura já foi um presídio de Pernambuco. E eles mantiveram a estrutura do presídio. As salas que vendem os objetos é do mesmo jeitinho que as celas do presídio. Então eles nem falam salas, eles falam cela. Lá na cela 2, na cela tal. Inclusive eles deixaram uma cela, que é a cela 106, como forma original, totalmente original, para você se sentir ali naquela época. É muito legal também. Renda, Renascença, cachaça, livraria de autores genuinamente pernambucanos, material de frevo, doce, tanta coisa que você encontra aqui. A gente encontra aqui, na Casa da Cultura de Pernambuco, a representatividade de tudo que Pernambuco tem com relação à arte, à culinária, à dança, a movimentos artísticos. O quinto museu que eu te indico é o Museu da Abolição, e ele fica no bairro da Madalena, no Recife. E ele é um museu que faz referência totalmente à cultura afro, né? O nome Abolição já fala, porque a gente sabe que os negros africanos foram escravizados aqui no Brasil, e ele retrata essa história aí da abolição, de como era a vida dos negros, e aí tem vários objetos que vão retratar esse cenário.
sexto museu que eu te indico é o Museu do Cais do Sertão, né? Que retrata a história de Luiz Gonzaga, e não só a história de Luiz Gonzaga, mas também a seca aqui no Nordeste. Ele fica ali no Recife, no bairro do Recife, próximo ao Marco Zero. E ele é bem amplo, tem o primeiro andar, e não tem só as exposições de Luiz Gonzaga, mas também tem outras áreas com galerias de fotos, salas para exposições, para eventos. E é interessante que você pode conhecer a história de Luiz Gonzaga lá através de várias formas, né? Através dos objetos, né? Roupas que se usavam naquela época, aqui no sertão do Nordeste. Você pode também ouvir áudios da história de Luiz Gonzaga, você pode assistir vídeos, enfim, é muito legal, vá também. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Da música da dupla Sai Guarabira quase acertou. Essa árvore típica do sertão nordestino foi trazida para perto do mar, ao lado do Porto de Recife, capital do Pernambuco. É ela que traz o clima quente e seco da Caatinga para o Museu do Cais do Sertão. Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ai, Juazeiro. Acompanhado de sua sanfona, zabumba e triângulo, levou a alegria das festas, a tristeza da seca, a natureza, a esperança e a religiosidade da cultura sertaneja para todo o Brasil. E seus parceiros a criar músicas de diferentes temáticas. Gonzaga cantou a saudade do amor, a saudade de casa. Gonzaga fez denúncias, contou causos. Gonzaga falou de religiosidade, de trabalho. Então tudo isso inspirou, na verdade, a curadoria do museu em dividir todo esse espaço em 7 territórios. O território viver, ocupar, trabalhar, cantar, criar, crer e migrar. O 7º museu que eu te indico é o Museu do Trem. Sim, gente, existe um museu de trens. Ele fica lá no Recife, ali na estação central de Capiba. E ele foi o primeiro museu de trens a ser construído no Brasil. E o segundo na América Latina. Ele tem peças, né, que contém peças lá que vai contar a história locomotiva no Brasil. E também é muitas disposições de locomotivas, de trens. Tem trem, mas é legal para você conhecer a história dos trens, né? O 8º museu que eu te indico é o Museu do Homem do Nordeste. Esse eu adoro. Eu já fui lá acho que umas 2 vezes na época da faculdade e eu gostei muito. Ele fica no Recife também, no bairro de Casa Forte, e é conhecido também como Fundação Joaquim Nabuco. Ele retrata sobre a influência de vários povos que o Nordeste teve, principalmente Pernambuco, ele foca mais em Pernambuco. E ele fala também sobre a história da cana, a influência da cana. Tem salas que também retratam a escravidão. E aí é mostrado nessas salas as torturas através dos objetos que se usavam naquela época. E aí é surreal, porque você se sente realmente... Você vê que aquilo era real, entendeu? Você vê que aquilo realmente existiu. E você se sente naquela época. Tem salas também que retratam as festas populares, como o carnaval. Retratam também a capoeira. É muito legal. Eu aconselho muito a você ir nesse museu. Entrar aqui é uma oportunidade de passear pela formação cultural do Nordeste.
O museu foi criado há 38 anos, em 1979. Por enquanto, a visita é dividida por etapas que nos ajudam a entender a história, a influência de todos os povos que passaram por aqui e contribuíram para o que conhecemos hoje como cultura. As peças nos ajudam a entender a passagem do tempo, desde a época dos índios e do início da luta deles pela terra, passando pela chegada dos europeus. A exposição tem objetos cuidadosamente guardados e expostos para despertar a nossa curiosidade. O nono museu que eu te indico é o Paço do Frevo. Esse eu acho que muita gente conhece. Ele fica ali na Travessa do Bom Jesus, no Recife Antigo. Ele fala sobre o frevo, assim como o Museu do Caso do Sertão, que retrata a história de Luiz Gonzaga. Esse também retrata a história do frevo mais ou menos da mesma forma. Você pode ouvir áudios, você pode assistir vídeos. Tem exposições também de fantasias, você pode ouvir as marchinhas de antigamente. Você conhece a história do frevo cronologicamente. E ele é bem colorido, é bem legal para você tirar foto também. O décimo museu que eu te indico é a Fundação Gilberto Freire, né, que fica ali no bairro de Apipucos, em Recife. E para quem não sabe, Gilberto Freire foi um grande escritor pernambucano, escritor, poeta, músico, não, pintor, enfim. Mas ele ficou conhecido como escritor e ele escreveu um livro muito famoso, principalmente entre os historiadores, que foi Casa Grande e Senzala. E aí ele deixou a casa dele como herança, né? A fundação, o museu é justamente a casa dele. E é interessante porque você entra assim, a começar que a Fundação Gilberto Freire, ela é muito famosa por ser meio mal assombrada. É tanto que tem uma época do ano que eles fazem os contos assombrados aí de Gilberto Freire, né? E quando eu entrei assim no quarto dele, eu senti uma coisa meio pesada, não sei se é porque é o psicológico já, né? Que você já fica, meu Deus. Mas tem uma coisa, tinha alguém ali. O passeio começa pela sala de visitas, onde fica parte do acervo pessoal de Gilberto Freire e uma edição de 1921 dos Lusíadas, de Camões, que o escritor ganhou do governo de Portugal. Nas paredes, fotografias do pai, da mãe, de outros familiares e do melhor amigo, o escritor paraibano José Lins do Rego. A foto com a esposa Madalena Freire também fica à mostra, assim como o livro mais famoso do pernambucano, Casa Grande e Senzala. No espaço, o visitante também pode contemplar as peças em prata e os azulejos portugueses do século XVII. Neste cômodo, mais livros e medalhas nacionais e internacionais que o escritor recebeu. Destaque para o prêmio La Madonnina, o mais importante da literatura italiana, e o título de Sir, que ele recebeu da rainha da Inglaterra. As pessoas conhecem o memorial onde estão os restos mortais de Freire e da esposa e fazem uma trilha pelo sítio. Mas o que eu não gostei de lá é porque não pode filmar nada de dentro. Nada. Você pode tirar uma foto, não pode filmar nada. Fora pode, né? O que eu quero filmar fora? Enfim, mas é muito legal a estrutura. Tem muitos objetos de origem portuguesa, cerâmicas, os pratos, as louças, é muito interessante. E aí, gente, eu paro um pouquinho em Recife, porque existem outros museus em Recife, claro, como o Memorial, por exemplo. Memorial Chico Sainz, existem outros fortes também, mas eu não vou estender muito, tá?
Vou agora entrar em Olinda, né, gente? Porque Olinda, querendo ou não, é a cidade vizinha de Recife e é a cidade que eu moro. Vou indicar alguns museus de Olinda, claro. E o 11º museu aí, o primeiro museu de Olinda e o 11º no geral, que eu vou te indicar, é o Museu Regional de Olinda. E, na verdade, essa casa ela tem todos os objetos e detalhes do século passado para que você possa se sentir lá. Às vezes, alguns objetos e detalhes nem são necessariamente de alguém conhecido. Às vezes, foram doações de alunos de universidades, mas é do século passado e faz você conhecer aquela cultura, aquela tradição. Ele foi criado em virtude da comemoração do 4º centenário da chegada de Duarte Coelho aqui em Pernambuco. E ele se localiza ali, perto dos 4 cantos, né? Ali onde... Perto dos 4 cantos. Eu não sei o nome daquela rua não, gente. É perto dos 4 cantos indo para o Amparo. Ali. O Museu Regional de Olinda foi criado na época que Olinda completou 400 anos de cidade. E, em razão disso, ele foi feito numa casa do século XVIII, estilo colonial, né? E dentro dele também as peças que temos nele são peças do século XVII, XVIII, XIX, né? Existe uma sala que tem a entrada, a gente colocou as peças históricas, que tem o quadro Dom Pedro II, tem esse móvel do Senado, uma escrivania também do século XVIII. Depois temos uma outra sala, que é uma espécie de um quarto, que tem um oratório, que tem um altar que pertenceu à Igreja da Sé. E uma cama, século XIX, a cama não pertenceu a ninguém, foi os alunos do colégio Liceu, que existia aqui em Recife, Liceu Pernambucano. O 12º museu que eu te indico é o Museu do Mamulengo, em Olinda. Ele fica ali na Rua de São Bento e, na verdade, ele retrata o mamulengo. Mas não é um simples mamulengo, são mamulengos que datam do século passado também. E ele conta a história de como o mamulengo teve essa influência aqui em Pernambuco, né? Mostra o mamulengo de uma forma divertida. Na verdade, o mamulengo ele foi criado para divertir as pessoas, mas ao mesmo tempo fazer críticas na sociedade. Uma das manifestações culturais mais interessantes daqui é o mamulengo. Mas você sabe o que é mamulengo? Alô? Hã? Mamulengo é um tipo de fantoche articulado do Nordeste brasileiro que representa um gênero de teatro onde os personagens são figuras populares em situações cotidianas, geralmente cômicas. Seu acervo conta com mais de 1.500 peças que ajudam a contar a história dessa manifestação tipicamente nordestina, que apresenta crônicas regionais, valores humanos, relações de trabalho e tradições folclóricas. O 13º museu que eu te indico é o Museu de Arte Contemporânea em Olinda, que é o famoso MAC. Em Olinda, poucos edifícios dessa época sobraram. E a maioria das casas de Olinda são neoclássicas, vamos dizer, fachada neoclássica ou eclética, do século XIX para cá. Poucas são do período colonial, do início da cidade. Esse museu ele possui peças inéditas e únicas, né? E ele é muito legal, faz muito tempo que eu fui lá. Eu geralmente quando passo lá vejo ele fechado, não sei se é falta de sorte ou se realmente não está valorizando aí a cultura. Quarto e último museu que eu vou te indicar hoje é o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, o famoso MASP também, que fica em Olinda. E, na verdade esse museu ele era a antiga casa, né, dos bispos de Olinda. E ele fica ali na Rua Bispo Coutinho, no Alto da Sé, ali do ladinho do elevador, pronto, fica lá. E na verdade esse museu,
apesar de ser um museu e abrigar vários objetos e tal, ele tem mais um intuito de fé, assim, de quando você entrar ali, sentir a fé, sentir a energia católica daquele lugar. Então, ele tem mais esse intuito, mas é um museu, dá para você conhecer também aí a história da arte sacra de Pernambuco. É isso, gente. Claro, como eu falei, existem vários outros museus em Pernambuco, fora os interiores aí da vida, né? A gente tem Caruaru, Garanhuns, Jaraguatá, Arco Verde. Lá a gente tem vários museus também. Mas não dá para falar sobre todos. Então eu foquei nas cidades, né, metropolitanas. Foquei na capital, que é Recife, foquei em Olinda, porque é a cidade que eu moro e é a cidade vizinha de Recife. Ainda assim não falei de todos, mas falei dos principais, falei dos que eu fui, dos que eu indico, e é isso aí. Se você gostou desse vídeo, fala se gostou. Se não gostou, não fala. Fica calado, que é melhor. E se você quiser que eu vá até algum desses museus para filmar, para mostrar para vocês, fala aí nos comentários ou lá no Instagram, que eu tiro um dia e vou. E filmo. E é isso. Beijo, curte e se inscreve.